Movimento de revalorização da natureza dos séculos XVII, XVIII e XIX. Mas, para a gente falar dos movimentos de revolução, a gente precisa primeiro contextualizar. Por que se deu esses movimentos? Então, de acordo com o contexto medieval, considerando que a Idade Média foi um período marcado pela produção agrícola, feudal, camponesa e teológica bem relevante, passou a ser desatualizada e inculta as práticas tradicionalistas da população de classe baixa, que estavam habituadas com a vida no meio agrícola. Então, isso se deu quando veio a civilização, o processo urbano como progresso, e definindo os camponeses como porque estavam com costumes medievais obsoletos. O porquê disso envolve a burguesia em ascensão, que impôs ao conjunto e ao indivíduo novos costumes para se diferenciar da nobreza feudal, tomando posse o processo civilizador, impulsionado pelo capital deles, já que eram burgueses. Assim, os anseios da sociedade moderna davam as caras. A autora definiu essa época como natureza domada. Então se deu com o renascentismo, que foi a partir de 1300, veio o processo civilizador, que tinha como principal característica o progresso. Então a natureza domada foi declarada mais acentuadamente com o Renascimento. Então que se deu o início da Idade Moderna. Então foi como se fosse um preparatório dessa nova etapa da história, que é a Idade Moderna. Então foram impostas características sobre a natureza, de que ela seria selvagem e ignorante, feio e desagradável, ameaçador e bárbaro. Até no século XVII, caçar era um prêmio. Então, da mesma forma, a caça e captura a animais nocivos para a agricultura era estimulada através de prêmios e leis, diz a autora. Então, podemos perceber como há o juízo de valor nas espécies. Por mais que seja do mesmo autor, há uma diferença entre observar algumas espécies e outras que são mais apreciadas aos olhos humanos. Essas são as características da natureza a ser domada. Em contraposto, vemos a cultura da civilização, o polido, o progresso, a razão e o aperfeiçoamento constante. Então vemos isso através de vários condicionantes. No cultivo. Então, a mais bela flor era a couve-flor. A terra digna de louvor era a que mais continha peixes, e a que com mais trabalho fosse cultivada, frente às ervas daninhas, arbustos, o tal do mato, como sem serventia, e em contrapartida com o de hoje, pensemos na água clorada como digna de louvores, porque está adequada ao nosso consumo, em contraposição com a água de um lago, onde a água utilizamos muitas vezes sem necessidade, ou até a água que não está clorada, que não está tratada, no caso não damos tanta importância a ela, porque não é adequada para beber. Então, cada vez mais os plantios ficaram com um aspecto de ordem irregular, distinguindo das características medievais, se tornando linhas retas, era agradável e impunha respeito. Era um orgulho humano individual ter poder sobre a terra. Até na ordem do método de espalhamento das sementes é agradável aos olhos humanos. E vemos isso hoje em dia como uma comparação. Vejamos isso na agricultura moderna, essa característica mais acentuadamente. Os jardins também, com mãos antrópicas, são vistos até hoje e os mais dignos dos lugares mais nobres. Então, por mais que seja algo natural, não é uma natureza virgem. É aquela que é moldada aos olhos humanos. Assim como as árvores moldadas à regularidade, transformando o natural em domado como bonito e polido, a transformando assim como uma natureza domada. E por mais que seja um pouco declivoso às beiradas dos cultivos, demonstra como as condutas se perpetuaram, porque esta foto é de 2019. E a natureza foi classificada segundo sua utilidade às necessidades, diz Isabel de Carvalho. Então a cidade, o maior conjunto de pessoas, estaria longe das montanhas, ficando apenas os camponeses, até porque a natureza como um cultivável, montanhas eram sinônimos de rugosidades estéreis,
deformidades, verrugas, furúnculos monstruosos, excrescências, incontáveis tumores e protuberâncias naturais sobre a face da terra. Então, não eram muito procurados por aqueles que estavam sendo impostos pelo Renascimento. Então, também os pântanos, por conterem muita matéria orgânica. E nessa imagem, diz aqui, ó, tradução, uma paisagem arborizada com viajantes à beira da estrada. Certo, para viajantes, aquilo era mais normal ou ainda incomum para eles esse ambiente. Então, por isso, certo, chamou mais a atenção deles do que a maioria das pessoas da época. E em 1791, a maioria das pessoas preferiam a paisagem do plantio. Elas achavam bonita, era bonito de ver, em vez de uma mata nativa. Então, os modos também foram impostos, como a domesticação da animalidade, da natureza humana também, imposta a ser contida desde o indivíduo às massas. Então, também a negação dos processos e características vitais, como barulho da barriga, coisas normais que para nós somos hoje, processos intestinais normais do corpo humano. Nós excluídos temos que nos ajudar, né? Excluídos! O quê? Viu isso? Ninguém pode descobrir. Essa animação lembra muito como a humanidade vê com estranheza aquilo que é natural demais e quando é inserido ao nosso ambiente civilizado nos causa estranheza. Então isso lembra muito Tarzan, Mowgli, o Menino Lobo. De onde é que vocês vieram mesmo? Então, aqui essa imagem, dando um exemplo aplicado a hoje, somos representações e integrantes da sociedade. Cada indivíduo pode ser apresentado como polimento dos acontecimentos socioculturais. Então, é nessa época que estamos falando que podemos definir como se fosse algo imposto. Então, tal como na foto, a parede, no caso o vidro, reflete nos dois sentidos. O lugar íntimo onde se vive e além da parede. O que está fora afeta e condiciona o lar e a si mesmo. As transformações para paisagens regulares territorializou o ambiente natural e humano, a parede sendo essa linha espessa acinzentada, dividida em espaço definido pela cultura. Então, a natureza ameaça a ordem imposta pelo humano. Ir para a cidade, o ato do êxodo rural era um ato civilizatório, onde se tinha bons costumes, etiqueta, gostos sofisticados, conhecimento. Então, dado tudo isso, o primeiro movimento considerado de revalorização da natureza foi quando os párocos influenciaram, pois com reclamações de fazendeiros contra animais invasores, como carunchos, no caso chamamos de percevejos aqui, na maioria das vezes os párocos acabavam intervindo e dando a causa para os animais, como criação divina, na França dos séculos XVI e XVII, segundo Ferry. Então, também podemos comentar como, de acordo com Isabela citou, que classificamos os recursos naturais de acordo com a nossa utilidade. Por exemplo, nessa imagem, eles viram que existiam elefantes, então eles utilizaram um elefante como até então era inútil. Mas eles viram uma serventinha para os elefantes quando vinham diferentes tropas inimigas, certo? Isso é um exemplo antigo de como eram vistos. Logo depois veio o dito naturalismo arcádico. Mas o que é naturalismo e arcádico? Naturalismo, veremos a seguir, e arcádico vem de arcadismo, que é outro movimento literário. Então, o naturalismo era a radicalização do realismo. Mostra o ser humano como um produto da natureza. Toda a sua agressividade e necessidades fisiológicas, que antes eram incultas, porque eram impostas a etiqueta, né? Como vimos anteriormente com o Homer, taras e manias sexuais e outras características animalescas. Então, dado esse movimento literário de condutas, se recriavam paisagens naturais e também desejo de reformar a sociedade. Isso seria as principais características que se deu. Outro movimento de revalorização da natureza. E o arcadismo, o que é? É o movimento do bucolismo também, que está atrelado ao momento da natureza e ao pastoril. O bucolismo seria a prática
de poesia pastoral que descreve a qualidade e o caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza. Então, os lemas eram Fugere Urbem, que no caso seria fugir da urbanidade, e Locus Amoenus, que no caso refere a um local idealizado de segurança ou conforto. Um locus amoenus é geralmente um belo gramado com sombra ou arvoredos em áreas descampadas, ou grupo de ilhas paradisíacas. Então, vemos com Gilbert White, ele foi, no século XVII, o pároco naturalista inglês, estudou devocionalmente a ecologia e a história natural, de acordo com as áreas selvagens da sua cidade, Selborne. Com influência de ideias gregas, ele acreditava no universo organicista, de que a concepção na qual o planeta é concebido como um organismo vivo. Para nos contextualizarmos através da linha do tempo, lembramos que essa ideia do Gilbert retornou somente no século XIX com o vitalismo neorromântico, que no caso seria a diferença entre os vivos e os não vivos, aplicada ao neorromantismo, de Henri Bergson, a ética da simplicidade, de Thoreau, e o holismo, oriundo do ecologismo do século XX. Ainda em meados de 1600 se tornaram habituais pinturas que remetem ao campo. Então, assim como vimos o naturalismo como afetou a pintura. Então, de acordo com Henry Pitchen, na qual vemos fotos da obra dele, O Campo, dando conselhos, como se o campo fosse remédio moral, espiritual, a fim de aproximar-se da criação divina, esquecer a injustiça da cidade, aproveitar as plantas medicinais dadas pela benevolência divina. Então, veio o Império da Razão com Francis Bacon, adicionando com a máquina mecanicista de Newton, andando de mãos dadas com a burguesia, a visão de natureza ser uma criação de máquina perfeita e serviçal do humano. Então, isso é para a gente ver como é que era conceituada o mecanicismo, segundo Newton. Mas então, com Darwin e Malthus, estudam com esse viés também, mas de uma forma crítica, pensando nas imperfeições e limites da natureza. Logo depois vêm as novas sensibilidades do século XVIII. Então, considerando a época do arcadismo, só que com novas concepções da época, origina uma nova percepção da natureza, e isso afeta a origem do interesse da natureza na contemporaneidade. O êxodo rural culminou na superpopulação. Dado isso, tornaram-se mais socorrentes as doenças e o ambiente saturado, até porque o ambiente era insuficiente para degradar todas as excreções oriundas das necessidades humanas, entre outras características. Então, o formigueiro de pessoas e pobres, doenças mentais, suicídio, infanticídio, bem como epidemias, eram comuns, e só a partir de 1848 alertou a população de classe alta, porque começou a afetá-los também, afetando-os bem como a revolução social para a mudança do sistema urbano industrial, como diz Hobsbawm, e a partir dali foram tomadas providências. A violência e degradação ambiental indissociáveis do novo modo de produção, e as pessoas percebiam isso. O resultado da dominação da natureza foi vista como aprimoração da técnica e acumulação primitiva. A degradação ambiental e a violência, tanto na exploração da força de trabalho quanto no ambiente social, foram um estupim para a nova sensibilidade. Lembrando que a insalubridade era dentro do trabalho e fora dele. Então, como diz Isabel de Carvalho, a deterioração no ambiente urbano era, em muitos casos, ainda pior que nos dias de hoje. Isso se deu porque o domínio do carvão mundial era na Inglaterra, sendo 90%. Isso culminou para o caos atmosférico que ficou conhecido como smog. Foi o símbolo ambiental da Revolução Industrial. O carvão era utilizado tanto para fins industriais como domésticos. Tudo isso afetou para a nova sensibilidade, que dessa vez foi influenciado pela coletividade, o que deu início ao sentimento estético e moral de valorização da natureza selvagem, que seria não intervida e transformada por humanos, que estará presente também no romantismo europeu dos séculos XVIII e XIX. Então, com as doenças e ambiente deprimente da paisagem urbana, recorreram às provincianas. Era uma reviravolta muito grande para quem vinha da simplicidade do campo para o confinamento incessante da cidade, daqueles que estavam formando a primeira geração economicamente ativa na indústria. Mas só quem era do campo, inicialmente desvalorizado, que provia de contato com a paisagem natural, enquanto os conterrâneos adoeciam na cidade. Foi preciso aquelas transformações ambientais e sociais para a alta classe prover da paisagem natural.
A sensibilidade romântica, fim do século XVIII e metade inicial do século XIX. O romantismo é um movimento que surge no século XVIII como sendo artístico, literário e musical. Tem valores como a liberdade de expressão, a sensibilidade e a exaltação ao amor e à pátria, e o seu individualismo. Durante o fim do século XVIII e metade inicial do século XIX, a natureza foi observada por artistas românticos que retrataram a relação indivíduo-natureza de formas singulares e até certo ponto inéditas em relação ao que vinha sendo feito. Naquela época, onde se vivia a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e ainda a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a natureza vista pelo romantismo ainda trazia traços do iluminismo burguês, que apreciava a natureza bela como atividades ao ar livre nos campos, mas já era possível ver certas mudanças vindo à tona. O romantismo trouxe valores e atitudes como a autoafirmação, a celebração da natureza e uma reação às características que vieram com o capitalismo, como a miséria e a fragmentação social. Com uma visão oposta ao do iluminismo, que enxergava a natureza como parte exterior ao homem, ele recusa a natureza externa pacífica, calma e bela, e aceita uma natureza bela, mas indômita, brava e forte, mas que também é perfeita. O filósofo Jean-Jacques Rousseau é marcado como um pensador que traz à tona a valorização da natureza e do homem natural do século XVIII, com o seu pensamento derivado da corrente iluminista de que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. De certa forma, ele era um precursor do que agora chamamos de romantismo. Seu chamado era de volta à inocência e até um certo ponto um retorno à natureza. Ele viu nuances sutis e a influência de paisagens, árvores, água e pássaros e outros elementos da natureza sobre o estado de mudança da alma humana. Rousseau valorizava a natureza como fonte de vida e formadora do indivíduo, pois, segundo ele, a educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das coisas. O desenvolvimento dos órgãos vem da natureza. E como grande observador do mundo natural, ele afirma: observai a natureza e seguir o caminho que ela vos indica. O mundo romântico traz a aceitação do natural, se reconciliando consigo, com a natureza e valorizando a natureza contra o artificial, e aquilo que foi feito pelo homem, ao mesmo tempo que valoriza a si mesmo, o individualismo. O sujeito romântico se torna ecológico, situando-se na fronteira tênue entre a beleza de uma natureza idealizada e o horror de uma natureza indomável. Agora o período dito como natureza intocada. Mesmo que a burguesia tenha dado início à saudade do ambiente mais selvagem, sem ela, a propagação não teria se alastrado tanto. Os valores individuais burgueses, mais a esfera pública, foi o que deu relevância à importância que vemos presencialmente ao culto da natureza. No último ano, muita gente resolveu deixar as cidades ir atrás de mais espaço para caber toda a família. Para outras pessoas, as dificuldades econômicas obrigaram a voltar para a terra natal. Isso que eu acabei de ler foi a fala de um repórter sobre o êxodo urbano na Band. Então, tanto naquela época como agora, enquanto os providos de riqueza iam para suas casas na paisagem natural, a classe operária ia para o campo por causa de trabalho mesmo. Se deu outras características como esse novo movimento de revalorização, como animais domésticos, ouvir música em ambientes naturais, observar paz. Isso tudo foi registrado na pintura e na literatura do século XVIII e XIX, bem como integrar plantas à casa, como tal podemos presenciar hoje. Lembrei da propaganda do Mercado Livre. A procura de hortas caseiras aumentou 80%, então muitas coisas vemos até hoje e as suas influências e como nos influenciaram. Práticas naturalistas também, viagens de pesquisa para explorar os continentes intocados. Humboldt foi um dos naturalistas viajantes intercontinentais do século XVIII e XIX, tanto que é considerado patrono da botânica e da biogeografia. O culto artístico da natureza intocada era um bem estético e moral. Por mais que a burguesia fosse provida de tempo para aproveitar esse tipo de lazer, a paisagem natural trazia saudade aos trabalhadores que a abandonaram, sendo assim uma percepção independente da classe social quanto ao esmero às paisagens naturais, bem como o romantismo, bem, beleza e verdade. Mas entrou um debate do que significava isso, contrapondo com o pensamento urbano de utilitarismo e deturpamento das espécies, etc. Crenças e valores imaginados por alguns e praticados por poucos
mas em conjunto fazia nova imagem da sociedade. De repetir os equívocos e aprender com os antepassados. Conhecer a história da natureza protege a vida. Essa apresentação foi elaborada com base no artigo Paisagem, Historicidade e Ambiente, as várias naturezas da natureza, de Isabel Cristina de Carvalho, 2009. Somos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Porto Alegre, alunos do curso técnico em meio ambiente. Foi da disciplina de educação ambiental, disciplinada pelo docente Dr. Cassiano Pamplona Lisboa. Aqui está a referência de figuras dos sites e também com a referência do seu local e data, bem como as referências externas de informações. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que tenha gostado.